Oi, tudo bom? Me chamo Alessandra, vim aqui para continuar conversando um pouquinho contigo sobre depressão. Hoje, mais especificamente, queria falar sobre depressão na vida das mulheres. A gente sabe que a depressão tem sido um motivo bem grande que incapacita as pessoas, né, fisicamente, socialmente, né, fisicamente, muitas vezes, né. Então, um dado lá de 2012, num estudo, foi falado que em 2020 a depressão seria o segundo caso maior, né, de incapacitação profissional e em todos os sentidos, né, que a depressão influencia. E mal sabíamos nós que estaríamos passando por um momento como esse, no qual tem sido um momento influenciador da depressão na vida das pessoas em geral. Estudos falam que ser mulher já é um fator de risco para desenvolver depressão. Eu quero trazer uma palavra para ti que fala lá em 1 Reis, no 19, versículo 3. Gostaria que tu lesse toda a história de Elias, né? Elias tem um grande aprendizado para nós, né? Uns estudiosos falam que ele não teve depressão, mas em outros estudiosos já falam que ele estava em profunda estado depressivo. Queremos falar sobre o versículo 3, né? A segunda parte, que fala assim, que o Elias falou para Deus, né? Cansado, ele já disse, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso como os meus antepassados. Percebem que Elias estava tão desgostoso com a situação e fugindo da situação, o medo da morte, que impediu que ele visse o que Deus já tinha feito na vida dele, o quanto Deus já tinha contribuído e usado ele como instrumento nas mãos dele. Elias permitiu que o abatimento tomasse conta do seu físico, do seu emocional, do seu espiritual. Então, a gente pensando na depressão e na vida de Elias, a gente pode ver que o estado deprimido, né, o sentir-se deprimido a maior parte do tempo não é natural, não é normal do ser humano. Outros sintomas, como a diminuição do prazer no cotidiano da vida, aquela sensação de inutilidade, de culpa excessiva, dificuldade de concentração, fadiga, aquela dificuldade de pensar, de se concentrar até no que as pessoas dizem, né? Distúrbios do sono, a pessoa dorme demais ou não consegue dormir, né? Perda ou ganho de peso significativo, ideias recorrentes de morte, de suicídio. A depressão cega, a depressão deixa o mundo preto e branco. As coisas não têm mais cor, não têm mais brilho, você pode ter a melhor família do mundo, pode ter a saúde que tiver, a depressão te impede de enxergar as coisas boas que tu tens na tua vida. Existem vários motivos que podem acontecer o desenvolver da depressão na vida das pessoas, né? A relação com que ela teve com seus pais, a relação com seus irmãos, a relação com o próprio ambiente o contexto onde ela foi criada, isso influencia muito no desenvolvimento da depressão. Diante das situações conflituosas da vida, nós encontramos muitas vezes mecanismos de fuga ou de luta, mas a depressão te faz fugir, te faz não encarar, te faz esconder as emoções, com uma falsa percepção de que está tudo bem. Mas quais coisas que estão relacionadas, né? A gente pode pensar, no caso da mulher, os hormônios, né? Os hormônios, a idade que ela está enfrentando, menopausa, pós-parto, são todas situações orgânicas que podem contribuir. Então, se você tem sentido alguns desses sintomas, primeiramente fazer um check-up. Você precisa ver como é que você está por dentro, para depois tratar seu emocional, seu psicológico. Claro que conforme essa pessoa tem uma dificuldade de enxergar a vida de uma forma esperançosa, quanto maior for o distúrbio hormonal, pior é, porque as contingências internas dela, a maneira dela pensar já é errada, então isso tudo piora, né, no montante. A mulher, ela é muito controlada pelas emoções, então uma das coisas muito importantes é a gente aprender a regular as nossas emoções, né, aprender a se conhecer, né. Mas o porquê que muitas vezes nós absorvemos tantas coisas, né, como mulher, né? Culturalmente, às vezes, nós somos ensinadas dessa forma. Adquirimos muitas cobranças internas, absorvemos muitas cobranças internas. Eu preciso ser boa mãe, eu preciso ser boa esposa, boa profissional, uma boa estudante, eu tenho que estar em forma, eu tenho que ser simpática, eu tenho que satisfazer meu marido sexualmente, entre outras incumbências que a mulher tem.
Uma maneira que ajuda é reduzir as expectativas. Reduz as tuas expectativas, aquelas expectativas que você tem sobre si mesmo e aquela que você tem sobre os outros. Busque viver a vontade de Deus para a sua vida. Ela é boa, perfeita e agradável. E no momento que nós estivermos no centro da vontade de Deus, os nossos olhos vão brilhar e a alegria vai voltar. E claro que existem traços pessoais. Às vezes a pessoa tem um traço com uma autoestima muito baixa, né? A questão da idade também influencia, o histórico de depressão, se alguém teve depressão na sua família, se ela mesma já teve ocorrência de depressão na própria vida, algum fator ambiental, abuso, evento estressor que enfrenta o abuso sexual, qualquer tipo de violência que tenha absorvido, que tenha sentido na pele, isso é um fator estressor e que ocasiona a depressão na vida das pessoas. As mulheres, elas parecem ser mais atacadas pela depressão do que os homens, né? Principalmente falando sobre os filhos, sobre a educação dos filhos, o cuidado com os filhos, isso também é uma coisa cultural, é uma questão cultural. Por que os homens não podem ser mais participativos como pais, né? Por muitas vezes nós nos responsabilizamos pelos problemas dos outros, problemas dos nossos filhos, fracasso no lar, alguma situação difícil que você está enfrentando, muitas vezes nós nos culpabilizamos e nos responsabilizamos por tudo. E há um reforçamento social, né? Conforme as expectativas que colocam sobre ti, reforça esse nosso comportamento. Mas nós podemos encontrar habilidades para vencer. A partir da sua queixa inicial, o que você está sentindo, fale sobre as suas emoções. Primeiro com o Senhor, apresente a sua queixa diante dele. Guie. A partir do momento que você falar para ele, ele vai guiar os teus próximos passos. O interessante é que você converse com alguém em quem você confie. Você que vai escutar essa pessoa que está com um momento depressivo, escute sem julgamento, olhe com um olhar de amor, de empatia, tente entender o que ela está sentindo, né? E apenas ajude. Talvez você seja a pessoa que vai ajudar ela a marcar um médico, a marcar uma terapia, achar alguém que vai poder acompanhar essa pessoa no momento difícil que ela está enfrentando. Talvez você passou ou está enfrentando uma situação difícil realmente, além da depressão, e isso seja um motivo da sua depressão, né? Uma visão positiva, uma visão esperançosa nos ajuda, porque o nosso cérebro ele é totalmente ensinável. Então nós precisamos tomar conta das nossas emoções e ajudar o nosso cérebro a pensar coisas que vão trazer esperança, assim como a Bíblia diz. Então uma visão positiva, por exemplo, meus pais se separaram, né? Isso me traz muita dor, isso foi algo que eu passei na minha vida, né? E eu já era casada. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar que os meus pais se separaram, mas o meu pai, que era com quem eu tinha um pouco mais de preocupação, estava vivo, estava bem. Então, isso também me trouxe uma alegria. Vocês podem ver, eu troquei uma emoção triste pela separação por uma emoção boa, sabendo que eu ainda tinha um pai. Cuide o que você pensa, Filipenses 4:8, não esqueça essa palavra, leia lá, né? Pensamento distorcido, vamos trocar nossos pensamentos que tragam para os que trazem esperança, autoconhecimento, se conheça, né? Ah, mas se distrai, faz isso para se distrair, para sair dessa deprê. Não, você precisa pensar sobre os conflitos que estão te trazendo dor. É necessário que você faça isso para se curar. Eduque suas emoções, não permita que a tristeza tome conta. Substitui emoções ruins por emoções boas. Não é fácil, é um processo difícil, doloroso, mas é possível, você consegue. Lembra, você não veste capa, você não é Mulher Maravilha. Faça aquilo que está no teu alcance, você não precisa dar conta de tudo. Você sente culpa do seu passado? Deus lhe perdoou. Se Deus lhe perdoou, se perdoe. Se dê o direito de se perdoar. Deus levou sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. E é daqui para frente. O que você vai viver daqui para frente? O que aconteceu lá atrás, o Senhor jogou no mar do esquecimento. Não se compare com ninguém. Você é especial, você é importante. Reserve um tempo só para você, sem se recriminar, porque você se permitiu ter um tempo só seu. Você é muito importante. E se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Então, eu quero te entregar essa palavra, te dizer que você é muito especial e que você vai vencer. Você vai vencer em nome de Jesus. Viva um dia de cada vez, um momento de cada vez, e você vai vencer. Elias passou por momentos muito difíceis. Ele teve profunda dor.
E ele venceu, porque o Senhor estava com ele. Por mais que ele quisesse morrer, por mais que ele quisesse fugir, o Senhor esteve com ele, o Senhor não desistiu de Elias, porque Deus, ele se importa contigo e se importa com a tua dor. Não sofra calada, não sofra dizendo que você é normal sofrer. Não é normal sofrer. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus quer transformar toda lágrima em regozijo, em lágrima de alegria. Vamos vencer? Eu te digo por experiência própria. Não é fácil. É uma luta diária, é um dia de cada vez. Mas é possível, é possível. Existem outras ferramentas que vai nos ajudar a vencer um dia de cada vez. Nosso tempo é curto, mas eu te desejo bênção sobre a tua vida e me coloco à disposição para te ajudar no dia que for preciso. Ou se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo e vamos vencer junto. Ninguém vence sozinho, tá? Um beijão. Fiquem com Deus.